O Via Justiça de hoje discute a lei de proteção a juízes criminais na luta contra o crime organizado. Participam do programa o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros e o desembargador Herbert Carneiro, vice-presidente da AMAGES. Doutor Nelson, quais seriam os aspectos positivos da nova lei? O aspecto positivo, número 1, é que o governo se atentou para um problema gravíssimo. O juiz, ele às vezes julga criminosos perigosíssimos e que atentam contra a independência do juiz, o avilta e atenta contra a independência, contra a segurança dos próprios servidores que vão cumprir as suas decisões, e o governo já abriu um leque para a discussão. Esse é um ponto positivo. O outro ponto positivo é que a partir do momento em que se elabora, edita uma lei e a sanciona, o debate sobre o problema ele vem à tona, porque esse problema ele é quase crônico, ele é um problema grave e ele já é de mais de uma década atrás. As associações de classe dos magistrados do Brasil inteiro têm alertado o poder público para esse problema e não têm recebido a correspondente atenção que se deve ao caso. Agora, é preciso que se discuta alguns pontos para que o Brasil não vá para o foco da discussão das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, assim como foi o Peru, citado aqui pelo desembargador Herbert, e a Colômbia. A questão do juiz sem rosto foi um tema que provocou acaloradas discussões em cortes de direitos humanos. E a Corte Interamericana refutou essa tese do juiz sem rosto. Porque sob a proteção do magistrado, você não pode quebrar direitos e garantias individuais. Então, há que se buscar um tempero para essa situação. E o que incomoda muito, Carlos, é quando não há discussão sobre um determinado regramento com aqueles que conhecem efetivamente o problema para poder opinar. E nesse caso, lamentavelmente, não houve essa discussão. Os equívocos são equívocos insanáveis, embora a intenção seja louvável. Doutor Herbert, quais são as medidas de segurança dos juízes previstas na nova lei? O senhor queria complementar uma fala também do Exatamente, complementando o que muito bem disse o desembargador Nelson, além desse aspecto da previsão do colegiado, com todas essas restrições e que naturalmente deverão experimentar exame até da Corte Constitucional do país, do Supremo Tribunal Federal, é preciso realçar aspectos também com relação, eu estou vendo muito no prisma da Justiça Estadual, e no caso de Minas Gerais, com 296 comarcas, eu estou frisando. É difícil, embora louvável a atitude, você dizer que o Poder Judiciário de Minas, com dificuldades orçamentárias, que nós sabemos, estamos aí no limite de 6% da renda líquida do Estado, hoje para o Estado manter, o Judiciário manter tudo a sua máquina, que o Poder Judiciário vai ter condição imediatamente de, por exemplo, dotar todos os fóruns de câmara de vigilância, dotar todos os fóruns de segurança necessária, de scanner, de controle de entrada, de ingresso de pessoas dentro do fórum, que vá se poder dar, por exemplo, para os nossos juízes ameaçados, carros blindados. Embora a própria lei possibilite, nesse aspecto, ela é altamente louvável, a utilização de recursos captados de organizações criminosas, de bens e recursos apreendidos, que seja declarada a perda desses bens, para que esses recursos sejam usados em detrimento da União, do Estado e até dos municípios. Nesse aspecto, ela é muito louvável. Vamos ouvir agora a opinião do advogado criminalista Warley Bello sobre a lei de proteção a juízes criminais. Essa lei ela é propícia, ela é importante. Nos últimos anos nós tivemos aí, ao que me recorde, 4, 5 juízes efetivamente assassinados. O Conselho Nacional de Justiça tem um número de 400 juízes que estão sendo ameaçados de morte. Quer dizer, o problema existe, ele é real. É claro que isso não tira o mérito da questão da gente conseguir ter alguns benefícios que já estão sendo implementados. Se você vai ao fórum, já tem lá a máquina detector de metal, você já tem a guarda armada lá no fórum, você já tem vídeos que filmam, né? Se você vai no Fórum da Justiça Federal, já é possível, você já vê isso, você tem a sua identificação.
Então tem uma série de pré-requisitos que dificultam o ataque dessas organizações criminosas a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Agora, impedir não impede. Agora, eu gostaria que os senhores comentassem a fala do Dr. Arlen e refletissem sobre isso. E os serventuários judiciais, que também podem ser ameaçados e intimidados, por que não foram contemplados, protegidos pela nova lei? Olha, a lei, ela inicialmente visava a figura do agente público que tem essa função de julgar ou de denunciar, que seria o Ministério Público, o juiz. Mas existem aqueles funcionários que são delegatários do juiz para cumprir as suas determinações. Esses servidores, como os oficiais de justiça, eles precisam ser alcançados. Agora, o advogado que acaba de fazer o comentário, ele dá exemplo da Justiça Federal. E um ponto que se deve destacar nessa lei, que ela, na verdade, parece que foi mais direcionada para a Justiça Federal do que estadual. E o desembargador Ebert coloca muito bem, Minas Gerais, por exemplo, é um estado de uma dimensão continental, com 296 comarcas, e até para formar esse colegiado, haverá dificuldade para isso. Prevê, por exemplo, videoconferência para que os magistrados possam atuar. Onde nós vamos arrumar isso se nós temos carência de recursos até para a mais mínima segurança dos fóruns? E um outro aspecto, Carlos, que eu acho assim que deve ser muito bem estudado, é que tentam criar mais milícias, uma milícia em cima da outra. Por exemplo, dando o direito ao tribunal de criar órgãos de segurança armados. Por que ao invés de criar órgãos de segurança armados, ou atrai a polícia judiciária, que já existe para dentro do próprio Poder Judiciário, dê a ela uma nova roupagem ao invés de criar uma outra, ou determine que o Poder Judiciário possa requisitar tantos quantos forem necessários os policiais para manter a segurança do juiz e dos seus prédios. Eu acho que precisa analisar sobre esse enfoque, inclusive sobre o enfoque de dotação orçamentária. Por que o governo federal, que está tão preocupado com essa situação, não cria um fundo para a segurança dos magistrados e dos seus edifícios? Ouvir a Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.